E aí galera, beleza? Então, hoje eu vou estar ensinando aqui como que faz para você fazer um backup do seu servidor. Que é salvar as contas, os personagens, os NPCs, os lugares onde os NPCs estão. Enfim, salvar o servidor todo. Para isso aí eu vou estar assumindo, obviamente, se já tem um servidor pronto, está rodando bonitinho. Vou ensinar simplesmente como que você faz o backup. Para isso é uma coisa muito simples de fazer. Primeiro, você vai precisar basicamente só do MySQL ou o outro banco de dados do seu servidor que você está usando. Assim que ligar, você vai abrir o programa que você usa para mexer no banco de dados, seja ele o RaidSQL, o Navcat, SQLog, enfim. Eu uso o RaidSQL, então vou abrir o RaidSQL. Fazer o backup nada mais é que salvar o banco de dados. Simplesmente isso. Porque todas essas informações, que são as contas, os personagens, os NPCs, os itens, tudo que tem no teu servidor, está no banco de dados. Então o que você tem que fazer? Simplesmente você tem que salvar isso. Como é que você salva? Você exporta. Por exemplo, aqui no banco de dados Alt, que tem a tabela Account, ou seja, que é a tabela das contas. Aí tem algumas contas aqui, ó. Tem o Account Access, que é a relação de conta se é IGM ou não. Enfim, um monte de coisa. E tem as permissões do RBAC, os reinos aqui, enfim, tem a porra toda aqui. O que tu vai fazer? Você vai clicar com o botão direito do mouse sobre o banco de dados. Aí vai ter algumas opções aqui, ó. Aí vai estar aqui, ó, exportar banco de dados como SQL. Você clica aqui. E aí vai aparecer essa janelinha aqui, ó. Aqui do lado esquerdo tem o que você vai selecionar para exportar. Como você clicou com o botão direito do mouse sobre o banco de dados Alt, ele já está selecionado aqui. Você pode também selecionar aqui o Characters e o Word. Exportar tudo de uma vez. Eu prefiro exportar separado um a um, que é para ter um melhor controle. Aí então tá aqui, ó, exportar SQL. Aí tem algumas opções aqui, ó, banco de dados, eliminar / criar. O que isso aqui quer dizer? Que você vai exportar o banco de dados como arquivo SQL, uma consulta SQL. Se você marcar isso aqui, ó, banco de dados eliminar, dentro do arquivo SQL, no comecinho vai estar dizendo assim, ó, se existir um banco de dados com nome alt, você vai deletar e criar de novo, que é para criar do zero, não tem nada. E as tabelas, mesma coisa. As tabelas que estão criando aqui, quem é account access, aí vai perguntar, se existir... Não, quero melhor mudar porra nenhuma não. Se existir tabela com nome account, um account access, vai dentro do banco de dados alt, vai deletar essas tabelas, criar outra para ficar do zero, não ter nada. Eu não gosto de deixar eliminar não, eu deixo só o criar. Que aí vai ficar o seguinte: se não existir um banco de dados com nome alt, vai criar. E das tabelas, se não existir uma tabela com nome account access, vai criar. Aqui em dados, tá vendo que tá sem dados. Se você deixar sem dados, vai vir porra nenhuma pra cá. Você vai exportar um arquivo SQL que vai simplesmente criar a estrutura do banco de dados, ou seja, o banco de dados e as tabelas e as colunas. Então, aqui em dados, o que você vai fazer? Vai remover e inserir. Isso aqui eu acho interessante, porque vai que, sei lá, o banco de dados já existe. Aí você quer simplesmente colocar o que você exportou antes, o backup que você fez. Então coloca remover e inserir. Aqui deixa do jeito que está mesmo. Aqui no nome do arquivo, ó, você clica nessa pastinha aqui para você escolher onde você vai salvar. Eu vou salvar na área de trabalho mesmo. Colocar Alt, tracinho. O nome aqui é indiferente, tanto faz. Pode colocar o nome que você quiser. Só a extensão aí tem que lembrar, tem que ser SQL. Tá, clique em salvar e clique em exportar. Aí já exportou. O que você vai fazer agora? Agora eu vou aqui no Characters. Vou aqui exportar banco de dados SQL, papá. Aí ó, a configuração que eu tinha feito anteriormente já está salva aqui. Então eu vou criar o banco de dados, se não existir, vou criar as tabelas, as colunas se não existirem. E os dados eu vou remover e inserir. Aí aqui ó, eu vou simplesmente mudar de Alt para Characters. E vou exportar. O Characters demora um pouco mais que o Alt, porque é um banco de dados maior. Ó. O Alt tem meio mega, o Characters tem 2.6. Já o Word, ó, 432 megabytes tem essa porra aqui, ó. Então essa merda vai demorar para exportar. Tá a mesma porra aqui, ó.
Vou só mudar o nome aqui, porque se deixar o nome igual vai substituir o arquivo, né? Tá, eu vou dar exportar. Ó, vocês estão vendo que essa porra vai demorar um pouquinho. Então eu vou pausar enquanto essa merda exporta aqui, assim que estiver acabando, eu volto. Bom, terminou de exportar aqui, ó. Se vocês olharem aqui na diferença de horário do relógio aqui, vocês vão ver que demoraram um tempinho bom. Mas isso também é que meu computador não é muito potente, não. Então, quanto mais merda for teu computador, mais vai demorar. Então tá, beleza. Eu fechei aqui, exportei tudo que eu queria. Vou fechar essa bodega. Vou mostrar aqui na área de trabalho que tá aqui, ó. O Alt, o Characters e o Word. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fechar esse banco de dados aqui. E... oh, porra. E vou criar um novo limpo. Com nada, sem banco de dados. E vou mostrar para vocês, quando vocês forem efetuar o backup, ou seja, pegar um backup que vocês fizeram, salvaram aqui e colocar no servidor de vocês, ou seja, importar. Para salvar, ou seja, para fazer o backup, a gente exporta. Para usar o backup, a gente importa. Então eu vou pausar aqui rapidinho, preparar o banco de dados e já volto. Então já estou com outro banco de dados aqui, ó, tá limpo, não tem porra nenhuma aqui. Então agora é o seguinte, lembra lá quando a gente foi exportar aqui no banco de dados eu marquei só o criar? Não coloquei o excluir? Então eu não preciso criar os bancos de dados aqui, ó, o Alt, o Characters e o Word. Se você quiser, você pode até criar, por exemplo, eu vou criar o Alt. Então eu vou criar só o Alt aqui só, para vocês verem que mesmo o banco de dados estando criado, funciona. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no Alt, vou pegar aqui o Alt que eu exportei, vou arrastar para cá, e aí ó, deixa eu descer essa bodega aqui. Então tá aqui, ó lá, create database if not exists, ó lá, cria o banco de dados, se não existir, Alt, e aí tá aqui, use Alt. Agora você nem precisa clicar no Alt, pode estar aqui no server, porque se use Alt, vai fazer eu clicar aqui. E aí pá, vai criar a tabela aqui e a porra toda. Então tá, deu um aviso aqui, foda-se o aviso. Eu vi aqui no Alt, ó, tá a porra toda aqui, ó, as minhas contas, o caralho todo que tava lá, beleza. Agora eu não vou criar porra nenhuma não, eu vou só vir aqui na consulta e arrastar o Characters pra cá. Jogar ele aqui, ó, pam pam pam. Olha, ele já vai criar e já vai usar e já vai aplicar tudo. Então tá, deu aviso também. Aí se eu der um F5 aqui, ó, ou se não vim aqui, cadê? Atualizar. Tá aqui, ó, o Characters com as tabelas. Deixa eu ver o Characters. Aí tá aqui, ó, os personagens que eu coloquei. Pode fechar esse aqui se quiser. E agora tem outra forma também de fazer isso aqui, que é... Ah não, acho que teria que... Deixa eu ver só um negócio aqui. Executar rotina... Não, acho que não tem não. Porque tinha um bagulho que vinha aqui que ele tinha importar banco de dados. No Navcache, no SQLog tem. Aqui no RedSQL não sei se tem não, mas enfim. Tá aqui, ó, quando você for arrastar o Word pra cá, ele é muito grande. E não dá pra carregar aqui no editor de texto. Então ele já vai te dar uma aviso lá, ó. Abrindo arquivos grandes. Os arquivos selecionados têm um tamanho de 288.2 MB. Aí aqui vai ter três opções. A primeira é iniciar arquivo diretamente, sem carregar no editor. Carregar arquivo no editor, para depois executar. E o cancelar. Vai sempre no primeiro. Porque se você tentar carregar 288 MB de texto aqui nessa porra, vai travar. Vai travar. Então clique em iniciar arquivo diretamente, que ele vai começar a executar. Então ele executa um pouco, divide parte das consultas e executa de novo. Tá, eu vou pausar aqui que vai demorar um minuto, né?
Bom, terminou de executar aqui o Word. Vou dar um F5 aqui, ó. E se abrir, tá aqui, beleza. Agora você pode abrir o AuthServer.exe, o WordServer.exe, que o teu servidor vai funcionar como ele estava antes, do jeitinho que ele estava antes. Aí você me pergunta, porra, velho, toda vez que eu fizer backup eu vou ter que extrair, exportar todos os três aí, principalmente o Word, que demora mais que a grandão? Não necessariamente. Você vai ter que exportar aquilo que você precisa, ou aquilo que sofreu mudança. Por exemplo, aqui no banco de dados Alt, ó, tem as contas. Essa tabela account tem as contas, login, senha, porra toda. Account access é só relação de M. Account, aqui ó, teve ban, que tá com mute, auto broadcast, que é aquelas mensagens que aparecem automaticamente. Pai, um monte de coisa aqui, ó, RBAC, pá, personagens do reino, tudo mais, e os negócios. Para você salvar, geralmente quando você quer fazer backup, você quer o quê? Eu quero char, eu quero as contas, eu quero os personagens e algumas coisas do mundo. Então aqui nas contas, o que você precisa? Precisa do account access, o banido, só se tiver alguém banido, o mute, só se tiver alguém mutado, broadcast, só se tiver alguma coisa aqui, ó. IPNet não precisa, IPNet account também não precisa, IP banido, só se banir alguém, registro não precisa, também não precisa. O RBAC só precisa se você mudar alguma coisa, se tá padrão não precisa. Esse Helm Characters precisa, porque mostra num reino, no dia de uma conta, quantos personagens tem. Então isso que precisa. O Helm List, se você mudou aqui, geralmente o pessoal muda, né? É bom salvar também. Se bem que isso aqui é uma linha só, você pode ficar editando às vezes. Os update. Se isso aqui não sofreu alteração, não precisa. O update include também. Se não sofreu alteração, não precisa. E o uptime você pode até apagar isso aqui se quiser, porque isso aqui é um registro de quantas vezes ficou online o servidor. Tipo assim, ali agora ficou online sei lá quantas horas. Tá aqui salvo. Ou quantos minutos, sei lá qual é o tempo que tá aqui. Tá, mas enfim, para as contas mesmo é o account access, account access, o Helm Characters e Helm List. Basicamente isso precisa. Já nos personagens, olha o tanto de coisa que tem aqui. Isso aqui é mais coisa da conta, que macro que o cara cria. Então, addon, essas porra, tá tudo aqui, ó. Time de arena, tá tudo aqui. Então aqui você tem que escolher o que você precisa salvar. Ó, tem coisa aqui que tá vazia, ó, que não precisa ficar salvando, porque vai vir do mesmo jeito. Mas aí tem as informações dos personagens, isso aqui tem que salvar tudo, essa porra aqui, ó. Pra baixo aqui, tá? Os corpos, que é o pessoal morreu, tá? Papapá. Grupos, as guildas. Então, ou seja, você escolhe o que você quer salvar. Qual que é a diferença disso aqui? Se você vir aqui salvar o bagulho inteiro, é mais rápido. Quer dizer, é mais rápido do ponto de vista de você ter que mexer menos nas coisas. Ou seja, você dá 2, 3, sei lá, uns 5 cliques aqui e escolhe o nome do arquivo. Olha só a coisa fácil. Já se for selecionar um por um, aí você tem que pensar qual que você vai salvar. No Characters é a mesma coisa. Isso aí vai valer mais pro Word, que é mais grande, porque tem muita coisa aqui. E a maioria das coisas aqui, ó, não muda. Fica aqui. Vai ficar aqui do mesmo jeito. Basicamente, na Word, o que o pessoal mais mexe? NPC, item, objeto e quest. Então, se é só isso, ó, aqui ó, tem aqui a Creatory, que só a Creatory mostra é o local onde o NPC está dentro do servidor. Creatory, addon, class level, equipment template, se o NPC tem algum item com ele, pá, o loot, o modelo e pá, aqui ó, quest ender, que é o NPC que entrega a quest, quest starter, que é o NPC que inicia a quest, e o creator template, que é onde está o nome e as informações mais gerais do NPC. Se for descendo aqui tem a mesma coisa, o game object, que é o local dentro do servidor onde o objeto está. Tá, o game object quest starter, quest ender, o template, tá tudo aqui essa porra. E o item template, cadê o item template? Tá aqui ó, o item template. O NPC teste, que é o NPC que tem texto, se não mexer nisso aqui vai estar padrão mesmo.
os trainers e por aí vai. Aqui ó, a questão da quest, cadê quest? Aí o quest template, quest poi points, que é ponto de interesse, que é o localzinho no mapa que aparece onde é para você fazer a quest. Enfim, aqui você escolhe o que você precisa, não necessariamente você precisa exportar tudo, porque você pode muito bem pegar um banco de dados limpo. Limpo que eu falo assim, você baixa lá na Trinity Core, porque sempre vai estar lá. Você baixa lá e aí depois você só joga o que você fez de backup por cima, ou seja, você mexeu só nos NPCs aqui, o resto tá padrão, você vai exportar só os NPCs, depois quando você for refazer teu servidor, você baixa o banco de dados da Trinity Core e só joga os NPCs que você criou por cima, substituindo os que estão aqui. E é isso, não tem muito segredo não, é só isso mesmo. Então é isso aí, galera, valeu e até a próxima.